E aqui retornamos para fechar esse tema que iniciamos, né, no mês passado, e agora vamos estar trazendo a continuidade da abordagem deste tema, o papel do médium na casa espírita. Lembrando que nós todos somos este médium que capta da espiritualidade, que recebe a inspiração, a intuição para o caminho a seguir. Então, podemos passar para o próximo slide. E aí, como nós fizemos da outra vez, a gente vai querer acompanhar aqui as respostas de vocês, né? Alguns podem estar colocando no chat o que acha da questão que a gente vai estar lendo. Quando estou cansado, mesmo assim, vou para o trabalho na casa espírita? E aí vocês que já chegaram, que já estão presentes nessa sala, o que é que acham disso? É aquele dia que está mais indisposto, é aquele dia que o trabalho nos tirou do sério, você deseja melhorar indo para o centro, mas bate um desânimo, um cansaço fora do normal, né? Então, mesmo assim, vocês vão para o trabalho na casa espírita, seja lá qual for esse trabalho. Então, sim, eu estou vendo aqui, sim, vamos, né? Temos que ir, porque todo trabalho é um compromisso que nós assumimos, né? São atividades que nos impulsionam ao crescimento, ao amadurecimento, a encontrar respostas para questões difíceis. Gustavo colocou aqui, sim, né? Elizabeth, vamos sim, né, Marisa? Ai, ai, hein, Marisa? De quem não vá, né? Então, assim, é um momento de renovação, é um momento onde nós vamos encontrar forças para prosseguir, encontrar respostas para alguns questionamentos que muitas vezes formulamos no nosso cotidiano. É preciso, sim, vencer este cansaço, este desânimo, este desgosto que muitas vezes surgem pelas ocorrências do dia. Mas a gente não pode esquecer, estamos sempre trazendo este aspecto, que existem os nossos desafetos que não estão interessados no nosso progresso, e eles estarão, né, trazendo para nós aquela informação para que a gente não vá. Diana coloca: eu espero ansiosamente pelo domingo, que é o dia que posso ir. Não existe nada que mude não entendi aí que mude o seu ânimo, né? A sua vontade de estar lá. Veja só, Diana, que bom que hoje você, neste modelo remoto, pode estar acompanhando o grupo de estudos. Então, a gente precisa estar trazendo para a nossa vida esse lado positivo de um momento que é difícil, um momento que nós estamos atravessando, que não foi planejado, que nós não esperávamos que ele de fato acontecesse, que mudou a vida de todos nós. Mudou a nossa dinâmica, mudou os nossos relacionamentos, né? Nós não temos mais esta liberdade de estar a qualquer hora fazendo o que a gente fazia fora de casa por conta de uma pandemia.
uma pandemia que já completou um ano desde quando ela iniciou em novembro de 2019 na China. E continuamos, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente conversava antes de entrar na sala, né, na live, sobre esses números que crescem. E números que crescem tendo uma parte, uma responsabilidade que é nossa. Então, todos nós já desejávamos estar nesse momento presencial, compartilhando, conversando, socializando, mas precisamos ainda aprender o que esse modelo está trazendo para nós. Então, passado todo esse momento, tudo deverá ser vencido para que a gente possa, mesmo diante das adversidades, dos desafios, dos obstáculos, estar naquele dia que foi planejado, conforme Diana trouxe, ela só pode estar aos domingos. Então, nada pode tirá-la daquele domingo de estar presente. É claro que nós temos condições que muitas vezes impedem. Questões, né? Está chovendo demais, teve um alagamento, uma doença que impede, né? Se a gente está doente, a gente precisa cuidar da nossa doença para que depois a gente possa se movimentar. Então, nós vamos estar buscando internamente esses recursos para que nada nos impeça de estar nesse trabalho da Casa Espírita. Aí vem o segundo questionamento. O que motiva estar na Casa Espírita para desenvolver minhas atividades? Então, vamos escrevendo aí qual é esta motivação. Quando eu acordo, por exemplo, quinta-feira, que é dia de estar no grupo de estudo, o que é que motiva, mesmo com as ocorrências que seriam impeditivas de estarmos lá? O que é que motiva eu estar participando do grupo de estudo, não estando afastado, mesmo com as ocorrências que muitas vezes nós não esperávamos, né? Nós não perdemos o bom ânimo, nós estamos lá. Então, respondendo aí no chat, o que motiva estar na Casa Espírita para desenvolver minhas atividades? Eu me harmonizo, me sinto fortalecida, é uma alegria. Essa palavra alegria é uma palavra que, de fato, ela se expressa, eu falo também por mim, quando eu estou no dia que é o dia de atividades que eu desenvolvo na Casa Espírita que eu frequento, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, eu tenho 3 dias fixos de atividade, que é segunda e quinta à noite e domingo pela manhã. Coincidentemente, né, Marisa? Vocês também têm atividade a quinta, que é os grupos de estudo, domingo, que é a doutrinária. Então, eu estou sempre com esta alegria, com esta vontade de estar lá. É importante nós estarmos reflexionando sempre sobre esta motivação. Por quê? É comum acontecer, com o passar do tempo, de determinadas atividades estarmos como se fosse o hábito, o automatismo. Então, se nós sentimos alegria quando estamos lá, significa que aquilo não é um automatismo. Eu não estou simplesmente por estar, porque eu experimento o sentimento da alegria de estar junto, da alegria de poder estar partilhando. Algum comentário? Adriana coloca: o compromisso e o aprendizado, a vontade de conhecer mais. É isso, Adriana, que a gente não pode perder, né? Essa vontade de conhecer. A doutrina espírita, se nós pensarmos em Allan Kardec,
em 1857, quando trouxe, a 18 de abril, o Livro dos Espíritos, o livro que foi o disparador da codificação da nossa maravilhosa doutrina, que tem tantas perguntas, 1019 questões, que seria o aprendizado para uma vida e, regressando, darmos continuidade a esse aprendizado. Este compromisso, né, que nós assumimos, este desejo e vontade de aprender é o que faz de nós, o que nos impulsiona para continuarmos dedicados, devotados, imbuídos deste propósito de estar ali para poder aprender mais. Diana coloca, né? É o meu lugar preferido, me sinto feliz. Diana, a gente ouve também de outras pessoas que momentaneamente estão afastadas, que estão sentindo demais este local que lhe traz paz, que lhe traz alegria, que lhe traz convivência. Ainda Diana coloca aprendizado, buscar paz e orar por todos que amam e pelos que estão precisando. Essa sua colocação, Diana, aqueles que estão precisando, nos sinaliza que devemos estar com o nosso olhar sempre ampliado para aqueles que precisam, e muitas vezes não são aqueles que fazem parte do nosso contexto familiar, né? Porque na nossa natureza humana nós temos, de fato, um apego maior com aqueles que a gente convive, nosso companheiro, companheira, filhos, pai, mãe, tios. Então, são pessoas da nossa convivência que, de fato, nós temos esse carinho diferenciado, mas é importante como ela traz. E pelos que estão precisando. Muitas vezes são pessoas até da nossa convivência e que nós nem sempre estamos atentos para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. A casa espírita, ela é este porto seguro que vai estar angariando os recursos para que, se porventura eu esteja em alguma condição de sofrimento, eu possa receber este apoio, este amparo da casa espírita. E assim a gente poder seguir tendo a fortaleza necessária para poder vencer todos esses desafios, porque estamos em momentos difíceis e dolorosos. Se a gente não tem esse conhecimento da doutrina, que nos fortalece, que nos ampara, que nos faz cada vez mais crentes na imortalidade da alma, que essa vida é transitória, que após o término dessa experiência nós estaremos de retorno à nossa verdadeira vida, que precisamos de fato passar por essa experiência corpórea para poder colocar em prática todos os ensinamentos que aprendemos na erraticidade, no mundo espiritual. Então, tudo isso é motivo para que estejamos na casa espírita, que ela nos oferece essa oportunidade de conhecimento, de aprendizado, de crescimento, de socialização. Então, são muitas benesses que nem sempre nós reconhecemos, mas ela está lá. Elizabeth coloca compromisso comigo e com o grupo, aprender e compartilhar apoio, sustentação. É isso que a gente não pode desconsiderar. Todo este apoio que nós recebemos, todo este amparo, todo este fortalecimento. Quantas vezes, né, nós já chegamos na casa espírita passando as mais variadas dificuldades e só o fato de adentrar aquele ambiente nós já nos sentimos melhores, mais confiantes. É claro que os nossos problemas,
eles vão estar nos acompanhando. Isso é fato. Mas nós recebemos a sustentação. Pessoas que sabem das nossas dificuldades vão orar por nós, vão fazer grupos de orações. Então, tudo isso só faz nos fortalecer, nos sentir também responsáveis, porque uma vez resolvido aquelas dificuldades que eu atravessava, eu vou encontrar pessoas que também vão apresentar as suas dificuldades e vai ser a hora, o momento de eu estar devolvendo tudo aquilo que eu recebi. Então, este deve ser o nosso farol. Marli Oliveira coloca, sim, muitas vezes bate o desânimo, mas eu acredito que além do cansaço físico e mental, acredito que existem forças ocultas a nos impedir o trabalho e o desenvolvimento espiritual. Exatamente o que nós colocamos. Não podemos esquecer que nós temos desafetos. Alguns estão encarnados, muitas vezes sem a recordação do mal que nós lhe causamos. Mas temos uma leva de desafetos desencarnados. Esses desencarnados, nem sempre eles nos reconhecem de imediato. É como se nós funcionássemos como uma antena que eles pudessem nos reconhecer através desta atração. Como é que se dá essa atração? Pelos débitos que nós contraímos e que no nosso inconsciente fica aquela dívida, a dívida a ser saldada. Isso faz com que, neste movimento deste débito que está no inconsciente, aqueles que são as nossas vítimas, eles possam procurar. A gente vê isso nos relatos, né? Das obras de André Luiz, das obras de Filomeno de Miranda. Eu passei tanto tempo lhe procurando, mas agora eu encontrei e não vou desgrudar de você. Então, quando a gente chega na casa espírita, o que acontece com esses desafetos? Eles não vão encontrar campo para a aproximação. Eles vão ficar no ambiente externo. Chegando à casa espírita, nós vamos recolher essa energia que vai, inclusive, melhorar o padrão do nosso pensamento. Então, saindo de lá, nós estamos em um determinado nível de pensamentos, até nas próprias ações, que não haverá sintonia com esses desafetos. Aí chegamos em casa, aí voltamos para as nossas rotinas, para os nossos hábitos, aí vem algumas contrariedades e isso vai, de fato, nos modificando, vai fazendo com que a gente perca aquela sintonia que nós conseguimos retomar quando estávamos na casa espírita, porque toda instituição espírita, ela tem aquele grupo de espíritos que são responsáveis por determinados trabalhos que ali são desenvolvidos. Então, ela tem uma proteção que faz com que esses desafetos de cada um de nós, eles não consigam penetrar no ambiente, mas podem penetrar quando eles são direcionados para os trabalhos mediúnicos, quando na própria reunião doutrinária eles estão ali sob a supervisão, para que possam ouvir, para que possam refletir. Até na própria casa espírita isso também acontece. Tem um ambiente onde se encontram os encarnados, mas existe um ambiente que é próprio dos desencarnados, que são direcionados para aquele local, para que eles possam aprender as lições que lhes são necessárias no processo em que eles se encontram.
Então, o grupo de estudo, por exemplo, que nós estamos trabalhando neste momento, a espiritualidade, ela tem conhecimento do tema que vai ser tratado, aí vai estar reunindo aqueles espíritos que têm necessidade de escutar aqueles temas que serão discutidos naquele horário que é destinado para a realização do trabalho. É por isso que nós, quando nós temos o compromisso, temos que, digamos que o grupo ele tem 10 pessoas, 15 pessoas o grupo de estudo. O horário de começar é às 19 horas no horário de vocês. Bom, 19 horas, das 15 pessoas só tem 5. Ah, vamos esperar 5, 10 minutinhos para chegar mais pessoas. Os espíritos responsáveis por aquele trabalho, eles não chegam às 19 horas. Eles preparam o ambiente, inclusive trazendo esses espíritos que vão compartilhar daquele momento. E por conta disso, o nosso horário deve ser preciso. As pessoas que estão atrasadas, pelos motivos variados, elas serão acolhidas na medida que adentrarem o ambiente. Mas por que a gente tem 5 e não valoriza aqueles que chegaram antes ou que chegaram no horário? Então, nós temos que pensar que o trabalho que é concreto na vida corpórea tem um outro trabalho que se realiza concomitantemente e que, por isso, nós precisamos deste preparo, desta sintonia para tudo quanto nós estaremos desenvolvendo naquele ambiente. Tem mais algum comentário? Estela coloca, né? Sim, saímos muito melhores e com mais coragem. Eu gosto muito dessa palavra, Estela, coragem, né? Nós saímos mais fortalecidos. Às vezes, né, nós chegamos e as pessoas não sabem das nossas dificuldades, mas a nossa mente está ali, trabalhando, tentando saídas, soluções, para poder vencer aquela circunstância que nós estamos atravessando. E aí a gente retoma a questão 660 de O Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? Sim, porque na medida que nós buscamos o recurso da espiritualidade, ainda que a resposta não venha no tempo que nós desejamos, os espíritos que ouvem o nosso pedido, eles vão nos fortalecer, nos dar a coragem para que saiamos bem daquela condição. Então, a coragem, muitas vezes a gente chega com aquele desânimo porque já tentou tanto melhorar uma condição e que não conseguiu, que a gente chega lá, às vezes ouvimos pessoas que estão em condições muito piores do que a nossa, e por conta dessa escuta, nós vamos também nos solidarizar e até compreender que ele sofre mais do que eu sofro. Mais algum outro comentário? Gustavo coloca, né, compromisso com minha missão. Olha, Gustavo, eu vou lhe dizer, este compromisso precisa constantemente ser resgatado em nosso propósito de vida. A cada amanhecer, é importante nós recordarmos que temos um propósito, que temos uma missão. Mas o primeiro pensamento, quando a gente desperta, é de fato de poder expressar essa gratidão ao Criador. Podemos imaginar que temos esta necessidade de retornar para a experiência corpórea, como prova, como expiação, que esta oportunidade nos confere a libertação das amarras. E passamos os dias, passamos os meses, passamos os anos e não nos recordamos da gratidão, de agradecer a esse Pai maravilhoso que mais uma oportunidade nos concedeu.
Então, diante de tudo que estamos sofrendo, das provas da expiação, a ingratidão não deve pairar em nós, porque nós recebemos aquela dádiva. E se chegou a prova, o momento doloroso da nossa vida, tudo está previsto, principalmente pelo nosso entendimento de que aquela experiência ela é necessária para o nosso avanço. Mas o que é interessante, a gente encontra isso inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede Perfeitos. O bom de cada um de nós é olhar o dia de hoje e poder perceber que de todas as nossas ações, as ocorrências que participamos, os resultados, eles foram melhores do que aconteceu no dia de ontem. E no amanhã, quando formos olhar aquilo que fizemos no dia de hoje, perceberemos que no amanhã nós já fomos melhores em um pequeno aspecto, em um pequeno detalhe, mas o processo de evolução é esse. Nós precisamos estar buscando sempre esta meta. Digamos que chegou um processo de adoecimento na família, um processo que não é comigo, mas que diretamente me atinge. O que eu vou pensar daquilo? Que aquela experiência, ela não chegou por acaso. Eu tenho um propósito para estar naquele contexto e vivenciando em meu cotidiano aquela experiência. E daí, precisamos extrair as melhores lições. Às vezes, as dificuldades que a gente carrega, que a gente não consegue se desvencilhar, ela é extravasada. Em um momento de irritabilidade, a gente está nessa convivência, nesse relacionamento dentro da casa espírita, e de repente eu apresento um comportamento que não é compatível com o meu modo de ser. Entretanto, ele aconteceu. Eu fui ríspida, eu falei alto, eu fechei a cara, eu ignorei uma pessoa que passava próximo a mim, eu não dei bom dia, eu não cumprimentei o grupo. Então, assim, quando isso acontece, nós precisamos também compreender o momento do outro, porque isso é caridade, conforme nós temos lá no Evangelho, no tópico da paciência, quando a benfeitora coloca que a paciência é também uma caridade, quando nós conseguimos compreender o momento do outro, porque cada um de nós gera uma expectativa, uma resposta do outro que às vezes ele não tem condições de apresentar. Então, são essas circunstâncias que vão estar aparecendo no nosso cotidiano, naqueles cenários onde nós convivemos. E a casa espírita é um desses cenários. A casa espírita, ela está para nos acolher, ela está para poder satisfazer a nós o nosso desejo de conhecimento, o nosso desejo de melhoria, mas às vezes nós não temos também na casa espírita a resposta que a gente deseja, porque nós projetamos nela resultados que às vezes ela também, as casas, elas não têm condições de dar essa resposta para nós no momento que nós desejamos. E aí vão surgindo situações, muitas vezes desagradáveis, mas se a gente compreende o momento do outro e se nós não criamos tantas expectativas com relação ao comportamento do outro, a gente vai ter menos sofrimento na nossa caminhada. E é isso exatamente que o mestre deseja de cada um de nós, que nós possamos cada vez mais vencer aquilo que é desafiador, aquilo que é diferente, aquilo que foi colocado
como uma experiência, como uma prova para que eu pudesse ser aprovada no exame. Cada dia nós temos testes pelos quais nós passamos e que precisamos ter a aprovação naquele exame que a vida está a nos apresentar. Mas não vamos também nos esquecer que todas essas provas, que todas essas dificuldades, elas foram escolhidas por nós. Nós participamos deste momento frente à espiritualidade e se espera de nós a resposta positiva, não desanimando, não deixando para mais adiante e tentando dar o ponto final que precisa aquela condição que vai nos levar ao nosso amadurecimento. Aí temos um terceiro questionamento que diz o seguinte: como me relaciono com as pessoas na casa espírita? Isto é muito importante, a maneira como eu lido com as pessoas. E aí, se vocês quiserem, podem também estar respondendo como é este relacionamento. Aí nós vamos ter perfis diferentes, porque nós somos individualidades que estamos mergulhados em uma coletividade. A coletividade pode ser de 10, de 100, de 1000, não importa, mas eu saio do meu contexto individual quando eu me relaciono com o outro e com várias pessoas para estar neste mundo da sociabilidade. E o que vai acontecer? Tânia é uma pessoa tímida, Marisa é uma pessoa extrovertida, Adriana é uma pessoa bem alegre, Lina é uma pessoa amiga. Ou seja, a gente vai identificar em cada pessoa qualidades e aspectos que ela precisa trabalhar para poder vencer. Nenhum de nós é perfeito. Se a gente passar rapidamente pela nossa mente as pessoas com as quais a gente convive na casa, no centro espírita, no trabalho, nós vamos estar entendendo o quanto nós lidamos com perfis diferentes. É aquele que é mais irritado, é aquele que dá respostas muitas vezes de forma grosseira, é aquele que não gosta de se envolver, variado de desafiadores a amorosos. E aí o que é que acontece? Nós vamos estar próximos daqueles com os quais a gente tem mais afinidade. Não importa se aquele que a gente tem mais afinidade é aquele mais intempestivo, é aquele mais rude. Só que quando a gente vai neste mundo de relação, eu não posso estar muito próximo de um em detrimento do outro. É claro que eu vou querer conversar com aqueles que eu tenho mais afeto, mas é interessante nós observarmos o todo, porque quem é introvertido? Vamos pensar aqui neste perfil. Quem de nós é mais introvertido? A gente sabe que nós temos dificuldades de estar, inclusive, falando no meio de um grupo. Eu me recordo do meu tempo de juventude espírita. Aqui a gente começava a partir dos 13 anos, 13, 14, 15 anos. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Nós tínhamos no grupo da juventude um número grande em cada grupo, né? Nós tínhamos 4 turmas da juventude, às vezes a gente tinha turmas com 30 pessoas àquela época. E é claro que nesse contexto de 20 e 30 pessoas, vão ter aquelas que vão falar o tempo inteiro, como vão ter aquelas, como eu, que não falava em momento nenhum. E quando eu era solicitada para falar, eu ficava vermelha, eu gaguejava, até dava uma risada nervosa. Então, assim, todas essas dificuldades que a gente vai estar enfrentando no grupo, eu era adolescente.
Agora eu sou adulto. Nós, adultos, também temos as nossas dificuldades. Eu posso ter vencido a minha timidez, mas eu posso, durante a trajetória, ter desenvolvido um determinado medo que me afasta, inclusive, de ter essas amizades mais próximas. Então, como é que eu posso estar nesta convivência quando eu reconheço que eu tenho dificuldades e que eu não consigo trabalhar? E o que é pior, nós não queremos, perante o grupo, estar expondo aquilo que são as nossas dificuldades, aquilo que são as nossas mazelas. Quer ver uma coisa que eu tinha muita dificuldade na época de juventude? Quando o coordenador do grupo pedia para fazer uma prece. Aquilo realmente me tirava do sério, porque eu tinha vergonha de fazer prece. Então, a gente observa que hoje muitos adultos não gostam de fazer prece. E a gente, enquanto coordenador de um grupo, vai estar identificando essas condições que se apresentam, deixando que naturalmente a pessoa possa estar se colocando. É claro que a gente estimula. Tânia, quer fazer a prece hoje? Hoje não. Tânia, vamos fazer a prece hoje? Às vezes a gente nem dá resposta, às vezes a gente fecha o olho, baixa a cabeça. Aí eu lembro um outro detalhe, né? As questões de grupo. A gente fazia viagens para o interior, e uma dessas viagens nós fomos ao interior Serrinha, que tinha o nosso querido tio Peixe, o pai de André Luiz Peixinho, que é o coordenador, né, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Tio Peixe tinha o evangelho do primeiro ao último, da primeira página à última do evangelho na sua cabeça. Então a gente sentava no banco do centro e ele saía assim. Ele começava a falar alguma coisa, você aí. Então eu estava sempre de cabeça baixa, para que ele não apontasse o dedo para mim para fazer alguma pergunta do evangelho. E isso é natural. Só que nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades para poder trabalhá-las e não continuar com essas dificuldades, porque essas vão desencadear outras. Então, é melhor a gente trabalhar uma por vez. Tem algum comentário? Diana coloca: eu me sinto tão feliz que desejo que todos sintam o mesmo, mas sei que nem todos estão na mesma sintonia e respeito, mas não desisto de me aproximar. A palavrinha que Diana trouxe aqui, sintonia. De fato, Diana, nós não estamos na mesma sintonia. Mais uma vez, nós somos individualidades que estamos em processo de crescimento e que precisamos muito do apoio um dos outros. Nós somos seres gregários, ou seja, não fomos colocados para viver isolados, para viver sem esse relacionamento com o outro. É isso que nos faz mais o progresso. Mas nós sabemos que existem pelo menos duas palavrinhas que impedem o progresso da humanidade, conforme a gente encontra na questão 785 de O Livro dos Espíritos. O que é que impede esse progresso? Orgulho e egoísmo. E aí os benfeitores ainda complementam, que é o progresso moral, porque o progresso intelectual ele está a acontecer sempre, e eles não caminham juntos. Eles estão separados e nós precisamos desta aproximação. Então, vencer o orgulho e o egoísmo vai acontecer nos relacionamentos que nós estabelecemos também na casa espírita. Então, é preciso se relacionar, é preciso vencer as suas dificuldades de estar
desenvolvendo um trabalho em grupo, é preciso que aquele que percebe que tem essa capacidade de estar vendo a dificuldade do outro, que possa também tentar essa aproximação e estimular a que ele venha a falar. Rosana coloca respeito ao tempo do outro. Isso, Rosana. Só que nós temos dificuldade de respeitar isso, infelizmente. Este tempo, a gente quer que o outro tenha um tempo que ele não tem. Às vezes nós somos muito acelerados e queremos que todos sejam acelerados, como nós. Às vezes nós temos aquele que é mais lento, que anda mais devagar no sentido, né, do raciocínio, da exposição. Então, é este ritmo que a gente não pode criar expectativa em relação ao outro. É interessante que nós observemos com aqueles que estamos a nos relacionar na casa espírita, para que possamos colaborar com o outro, como nós recebemos tantas colaborações quando estamos desenvolvendo os nossos trabalhos, particularmente nesse grupo, que é um grupo de estudo. Então, aquele que fala mais, deixar em algum momento de falar tanto para poder dar oportunidade ao outro. E às vezes a gente não consegue, porque nós somos acelerados, a gente já tem aquele raciocínio, então a gente fala. Como é que o tímido vai ter a oportunidade se aquele que é extrovertido, ele já tem essa capacidade de estar se expressando publicamente e termina cada vez mais intimidando aquele que não consegue se expor perante o público. Vamos então passar para o próximo. Mais 2 perguntinhas. Primeiro, quando preciso de ajuda, recorro à casa espírita? Podem colocar aqui no chat para poder a gente estar discutindo. Quando preciso de ajuda, recorro à casa espírita? Sim ou não? Às vezes. Sim. Sim, Marisa. Sim, é o nosso suporte, é o nosso. Rosana coloca também que sim, é a nossa bússola, o nosso roteiro, é tudo para nós. Sim, socorro, né? Quantas e quantas vezes a gente não vai em busca desse socorro para poder nos sustentar, entendendo que talvez aquela condição que o outro está apresentando, para mim, seja uma coisa tranquila, para ele não. Caroline está colocando que recorre à minha mãe Marisa. Eita, que Marisa para sustentar esse povo todo, hein, Marisa? Não deve ser fácil. Com certeza, sim, né? E a outra questão que tem colocado aí, tenho disposição para colaborar com a Casa Espírita. Nós falamos um pouquinho sobre isso no encontro anterior, mas nós queremos reforçar este momento porque é necessário esta colaboração. É necessário que a gente possa, vendo alguma coisa que eu possa estar ajudando, não esperar que aqueles que são os dirigentes da casa venham até mim e me solicitem. E como é que vai surgir essa disposição? Através do reconhecimento de tudo quanto eu já recebi daquele local. Então, eu vou agora estar aberto, com a disposição para ser esta pessoa a colaborar
com os trabalhos da Casa Espírita. Não importa o tempo que eu tenho na instituição. Eu posso ter chegado agora, eu posso ter 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, assim, quanto mais tempo nós temos, maior é a nossa responsabilidade, maior deve ser a nossa disposição para o trabalho, para a colaboração. E, às vezes, a gente vai falar agora de uma outra questão que nem sempre nós ficamos atentos para as dificuldades financeiras que a Casa Espírita atravessa. Então, nesse momento de pandemia, que se ficou impedido dos trabalhos, das atividades que angariavam recursos. Então, assim, eu tenho condições, posso colaborar. O outro não tem condições, por exemplo, financeira de estar trazendo esta colaboração, mas pode ser aquele que no evento que vai ser apresentado para angariar esses recursos, ele ser aquele trabalhador voluntário em alguma função. Então, todos nós, independente da condição de quem quer que seja, nós precisamos cada vez mais trazer esta disposição para a colaboração no contexto do trabalho da Casa Espírita. Pode passar o próximo, que é um checklistzinho, né? Só para poder a gente estar pensando, né? Nessas respostas não é para colocar, mas para reflexão. Nas atividades que desenvolvo na Casa Espírita, sou assíduo, sou pontual, sou participativo, sou introvertido, sou comunicativo, sou solidário, tenho um bom relacionamento. Então, vamos pensar naquilo que eu respondi não. Eu posso ter colocado sim em todas essas alternativas que foram apresentadas. Eu posso ter colocado não em todas as alternativas, todos os itens aí colocados. Se eu coloquei não em tudo, eu preciso estar observando como eu posso estar melhorando. Por exemplo, a assiduidade. O fato de eu não ser assíduo tem um motivo que justifica, por exemplo, eu às vezes preciso viajar a trabalho. E isso é um motivo que justifica a falta de assiduidade ao trabalho. Entretanto, eu posso não ter efetivamente essa condição que justifique a minha ausência. Então, hoje eu vou, na próxima semana eu vou, e aí eu passo 2 semanas sem ir. A ausência a um trabalho compromete, de alguma forma, o desenvolvimento das atividades. Vamos pensar nesse grupo de estudos de 15 pessoas. Eu não sei quantas pessoas são no grupo de vocês. Já pensou se as pessoas que são responsáveis por aquele trabalho prepararam o trabalho, prepararam o PowerPoint, discutiram, né, gastaram o seu tempo na preparação e, de repente, acontece uma coisa com outra, a gente não se comunica, não fala, aparece 2 pessoas naquele dia. Então, como fica o trabalho? Pensamos naqueles que estão à frente, que se envolveram, que prepararam da melhor maneira, ainda que não seja aquilo que a gente espera, o que nós, de fato, sempre projetamos para que venha uma resposta que é aquela que eu estou na expectativa, mas que não vai chegar. Então, tudo isso é importante a gente estar refletindo que esta ausência, ela vai ter uma repercussão para aquele trabalho. Não vamos pensar que aquele que é tímido, que é introvertido, que ele não é participativo nas atividades, que ele não vai fazer falta, não. Faz sim. Faz muita falta ao trabalho. Eu me lembrei agora
de uma história muito antiga, de uma determinada reunião mediúnica em Salvador, que tinham pessoas assim muito intelectuais. E uma senhora bem humilde, que não tinha instrução, era a pessoa que na reunião mediúnica a gente dizia a pessoa de sustentação vibratória. E aí, os intelectuais, depois da conversa, aquela pessoa achou que não tinha condições de estar, de fazer parte daquele grupo de trabalho e se afastou. Depois que ela se afastou, houve uma queda vibratória no trabalho. E aí mandaram chamar de volta aquela pessoa humilde que não tinha o dom da oratória, não tinha instrução, entretanto, a sua vibração trazia, né, a energia para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Então, não teve uma comunicação, não teve duas comunicações, não teve três, e aí resolveram chamar de volta aquela que não se achou em condições de continuar naquele trabalho, porque era um grupo de intelectuais. Então, a gente traz isso para poder a gente compreender que todo grupo ele é feito de particularidades que se somam para que o grupo ele possa se projetar, ele possa crescer. Algum comentário, Marisa? Lina? Sim, disposição e vontade de melhorar. E o mais importante, por amor ao Evangelho. Eu sempre, gente, gosto muito do mês de dezembro. Porque é Natal, porque a gente tem mais essa lembrança a Jesus. Nós já ouvimos falar que o mês de dezembro é um mês que a espiritualidade superior ela se torna mais presente para que toque os nossos corações e a gente possa ter mais disponibilidade, conhecer mais e estar abrindo a nossa mão para aqueles que são os invisíveis, os menos favorecidos. Vocês já observaram que o Natal, o mês de dezembro, nos movimenta para estarmos nas compras, aquele comércio que é muito divulgado pela mídia, mas que também a gente tem esse olhar mais voltado para os que são os necessitados. Então, por que isso não acontece durante todo o ano? Por que nós não temos, né, como a Adriana coloca aí, o amor ao Evangelho com esta intensidade, com este vigor, com esta vibração, sempre? Algumas pessoas, elas se sentem mais tocadas neste mês, talvez por conta dessa questão da espiritualidade, que desce para tocar os nossos corações. Que bom seria que os nossos corações eles se sentissem tocados, não somente neste mês de dezembro, mas particularmente é um mês que muitas almas, de fato, elas se modificam. A família KSSF é o must. Eu também acho, viu? Eu também concordo. Alexandra coloca: eu, por exemplo, recém-chegada na doutrina, 50 anos de idade, tímida e com pouco conhecimento, mas com um grande desejo de aprender e ter a possibilidade de ajudar meus irmãozinhos tão necessitados, assim como eu, pois já sinto os benefícios ao adentrar no KSSF. Alexandra, você não é a única que chega no lugar. E interessante ela falar da idade, né? Meio século de existência, mais consciência perante a vida,
mais responsabilidade perante a vida e tímida. Oh, nós, tímidos, sofremos bastante, principalmente se a gente está no grupo que tem uns falantes que falam, que falam, que falam, e que a gente fica assim pensando, oh meu Deus, como eu gostaria de falar que nem ele, né? Mas veja o que é aquilo que eu coloquei da minha dificuldade, da minha timidez. E aí eu me recordo que certa feita eu tinha, à época, 21 para 22 anos, e nós oferecemos um curso de passe lá para o centro. O centro que tinha já pessoas mais velhas, pessoas passistas antigos, e nós dividimos, nós éramos da Juventude Espírita, nós dividimos em 5 grandes grupos e conversamos com o tio Di para poder fazer a divulgação desse curso. Nós fomos, né, a pessoa, no dia da reunião doutrinária, casa sim, né, na antiga sede do bairro da Calçada, e antes dele começar, foi feita a prece, e ele me deu a palavra para poder anunciar. E aí eu falei que nós íamos ter aquele curso, que nós éramos jovens sonhadores, mas que não tínhamos dinheiro, que a gente pedia colaboração para fazer uma apostila, aquela época mimeografada, e falei, apresentei o curso, que seria importante, a gente teria 5 encontros, o último encontro a gente faria uma parte prática e tal. Eu era tímida, isso eu fui vencendo com o tempo. Quando eu sentei, ele disse: minha filha, você vai ser palestrante espírita. Aí eu olhei, o quê? Eu mesma não. Por que que eu respondi isso naquela época? Porque eu estava vencendo a minha timidez. Então, nós precisamos tentar vencer as nossas. Aí de volta. Um pequeno lapso aqui, mas já está tudo resolvido. Então, aquilo que eu estava terminando de completar, né, que nós temos que vencer as dificuldades que estamos partilhando na nossa experiência, essas dificuldades que nós carregamos de existências pregressas e que quando a gente vence, a gente se sente gratificado por aquela vitória, por aquele sucesso. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Pronto. Alguém, você tinha colocado, pronto.
Voltou, voltou. Deu um curto aqui rapidinho. Isso, tenho aprendido muito com você, Tânia, e sou grata. Nós é que somos gratos à oportunidade que a vida nos apresenta de seguirmos na nossa caminhada, vencendo as nossas amarras, porque cada um de nós, eu quero reforçar isso, cada um de nós carrega as suas mazelas. E nesta frequência nós vamos estar tentando superar, nem sempre a gente consegue. Tem aquele que nasce tímido, que permanece tímido, que por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Mas se nós encontramos o apoio de um grupo que reconhece as nossas limitações, mas que estão a todo tempo, a todo instante buscando fazer com que a gente se renove a cada passo, isso é um sustento e isso é muito importante. Então, aqueles aspectos que nós levantamos, a gente vai estar tentando melhorar nas respostas que nós colocamos não. Isso é apenas uma síntese daquilo que é muito mais para a nossa vida, né? Então, o comunicativo, né, ele estar atento se o fato de ser muito comunicativos não é só ele que fala. E isso acontece muito com essas pessoas. Só elas falam. Então, elas precisam também compreender que é chegado o momento de calar para que o outro possa se expressar. Deixar que o tímido possa falar primeiro, porque aí depois que o outro que é falante vai e traz a sua experiência e conta caso, e aí o tímido não tem caso para contar, ou acha que se ele tem um caso não é um caso sem graça, porque ele não sabe contar, não importa a condição. O que importa é que, de fato, a gente reconheça as suas limitações e estabeleça propósitos para poder vencer. E isso faz parte do nosso processo de evolução consciente. Eu vou estar cada vez mais com este foco, aquilo que foi falado anteriormente. Qual é a minha missão? Para poder alcançar a minha missão, eu preciso de quê? E aí eu vou estabelecendo tópico a tópico para que assim eu possa sair vitoriosa da minha experiência. Tem mais alguma? Rossana coloca, gostaria que todos os meses fossem dezembro, solidariedade é necessária todo o tempo. Aí a gente vê quantas e quantas campanhas não são feitas neste mês de dezembro. O quanto a gente abre mais a mão para ser solidário com essas campanhas, ser mais participativos, olhar para o nosso armário, ver aquelas roupas que a gente não vai mais usar, que ficam guardadas, não, essa daqui, tal época, tal dia, quem sabe eu vou ter uma oportunidade, e vai acumulando coisas, quando tem pessoas que têm dificuldade no básico, que é a roupa. Estela coloca, às vezes a timidez também é confundida com reservado. O tímido não consegue fazer contato visual. O reservado tem mais cuidado ao dividir as coisas com os outros. Eu sei porque minha filha é chamada de tímida. Eu fui estudar sobre isso. Muito interessante o que você comenta, Estela, sobre a diferença de timidez e ser reservado. Eu lhe digo que eu fui, né, na adolescência, o tempo inteiro tímida, eu não era reservada. O reservado é aquele que prefere não estar colocando as suas condições, os seus problemas, aquilo que você vive. O tímido é aquele que não gosta de falar em público. Eu não gostava de falar em público.
E hoje estou aqui falando com vocês para verem o que é vencer, que a gente pode, a gente é capaz, só que é preciso acreditar em vencer a dificuldade, em vencer o desafio e alcançar a meta estabelecida, porque cada um de nós, em algum momento, está estabelecendo uma meta ou metas para a sua caminhada. O que vai acontecer é que nem sempre os passos que eu elaborei para a caminhada eu vou conseguir alcançar. Porém, onde está o meu esforço? Onde está a minha vontade? Onde está a minha perseverança? Porque não é só estabelecer passos. Eu preciso estar me empenhando para que cada passo que foi estabelecido naquele propósito eu possa de fato estar investindo no meu dia a dia. Caroline, falando e com a didática excelente. Obrigada. A didática, aí eu vou dizer, eu sou professora há 24 anos. Então, eu não estudei para ser professora, eu sou enfermeira. E os ossos do ofício, como a gente fala no popular, né, me direcionou para a área do ensino. Então, a gente vai, com o passar do tempo, aprendendo maneiras de estar se comunicando, inclusive com um público relativamente jovem, que são os meus alunos. Só que eu também comecei no ensino relativamente jovem, e hoje já podia ter me afastado, ter aposentado, e ainda estou envolvida nesse propósito e agora nesse ensino remoto que tem sido um grande desafio. Mas, de fato, Caroline, apesar da timidez, né, eu gostava, quando a gente saiu dessa fase de grupo da juventude, nós integramos o grupo de estudos da Casa Espírita. E eu senti que foi neste movimento que eu comecei a me soltar mais. Eu lembro até hoje a primeira aula que eu dei em curso básico de Espiritismo, que foi sobre lei de causa e efeito. Eu tive uma pessoa na Casa Espírita, Eleonora Peixinho, que tinha uma didática maravilhosa e que reuniu pessoas que estavam dispostas a ser multiplicadores de cursos básicos da doutrina que a gente chama hoje estudo sistematizado da doutrina espírita, conforme a diretriz da FEB, Federação Espírita Brasileira, e a partir daí nós fomos nos desenvolvendo e adiante houve a oportunidade de um concurso público e eu estou até hoje nesse ofício. Agradecida, Caroline, pelas suas palavras. Cláudia coloca, eu sou a falante que tem que aprender a calar. Aí eu vou dizer a você, viu, Cláudia, eu falo sempre com o meu esposo, que ele fala demais. E quando ele está em colóquio com uma pessoa que é um pouco mais tímida, você só ouve ele falando, ele falando. E eu sempre digo, cuidado, deixe que o outro fale também. Então, isso é um exercício. Você vê o quanto nós somos diferentes. Uns falam muito, outros não gostam de falar, outros já falam assim, mais ou menos. Então, são essas diferenças que nos fazem integrar. Porque já pensou, se todas as pessoas fossem exatamente iguais? É como Dona Joana de Ângeles coloca, né? Se a nossa vida fosse uma linha reta, chegaria o momento em que nós perderíamos o prazer, porque não tem desafios, porque não tem obstáculos, porque você acorda, dorme, é tudo sempre a mesma coisa. Então, chegaria um momento que haveria essa desmotivação para você viver, para você, de fato, crescer, porque estaria sempre naquela linha reta. Então, nós temos esta oscilação,
na nossa vida, exatamente para que a gente consiga avançar, dar esse salto qualitativo na nossa caminhada. Pode passar o próximo. E aí nós temos uma síntese, inclusive apresentada, né, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, capítulo 9, Responsabilidade Mediúnica, alguns aspectos que se relacionam com o trabalho que a gente desenvolve na casa espírita. Então, nós intitulamos de Sintonia e Trabalho na Casa Espírita. Então, toda vez que a gente vai para qualquer trabalho, seja para assistir uma palestra pública, para participar de uma atividade do curso, né, de qualquer um dos cursos, ou alguma outra atividade, um seminário, o que quer que seja, nós precisamos desta serenidade interior. Porque se a gente chega muito em turbulência, de alguma maneira a gente vai estar levando aquela turbulência para o ambiente onde nós nos encontramos. A serenidade moral. O que é a moral? Está lá no Livro dos Espíritos, que é a regra do bem proceder. Eu procedo bem quando eu ajo de acordo com a lei de Deus. Então, está constantemente a se perguntar: estou agindo conforme o desejo do meu Pai? Quando tiverem dúvidas se aquela ação é boa ou é má, a gente se coloca como o outro praticando aquela ação em relação a nós mesmos. Então, se a gente não gosta daquilo, então não é uma coisa boa. E assim a gente vai buscando na nossa caminhada cada vez mais estar seguindo esta regra do bem proceder. Aí tem o estudo da doutrina, que é o que nós estamos fazendo aqui. Lembramos que a benfeitora Joana de Ângeles, ela coloca no livro Alerta, se eu não me engano, salvo engano, no capítulo 40, que está relacionado à mediunidade, este capítulo ela diz: estuda a doutrina espírita e estuda-te. E aí nós nos questionamos: estamos fazendo esse estudo de nós mesmos? Lembro que nós já recorremos a essa questão 919, qual o meio prático e eficaz de vencer nessa vida e resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo. O que é conhecer-se a si mesmo? É justamente você fazer este autoexame. Nós vimos no slide anterior aquele checklist. O que é o autoexame? É um checklist de nós mesmos. É a gente se dedicar um tempinho do nosso cotidiano, seja na hora de dormir, conforme a recomendação de Santo Agostinho em resposta à questão 919A. Quando eu chego em casa das minhas atividades, eu já estou muito cansada, eu não consigo fazer isso. Faz quando você acordar, porque você vai estar mais disposto. Mas é importante a resposta a este checklist, que são aquelas orientações que ele apresenta, Santo Agostinho, mas que a gente pode se perguntar: como foram as minhas ações hoje? Alguém vai ter motivo para se queixar de mim? Aí eu respondo sim. Ora, se alguém tem motivo para se queixar de mim, então eu tenho que observar quais foram as minhas atitudes, o que foi que aconteceu para a pessoa se queixar de mim. Então, é nesta observação que eu vou estar buscando a renovação que se faz necessário na minha caminhada. Se alguma coisa que eu não estou me dando conta está causando mal a outrem, então eu tenho que fazer este mergulho. Só que a gente não faz. Isto é conhecido, todos nós sabemos, os palestrantes, eu própria, não deixo de estar mencionando isso
e não damos o valor que isso merece para o nosso crescimento. É estar tentando nesta conexão, este encontro consigo mesmo e, através dela, refletir o que precisa mudar. E aí vem aquela listinha. Eu vou fazer aquilo que eu me proponho para a mudança. E Caroline pergunta: e como reconhecer se quem se queixa, quem se queixa quer mesmo o nosso bem? Aí a gente coloca o Cristo. Se a gente tem dúvida em relação a gente coloca aquela ação para o Cristo. Se aquilo que foi feito o Cristo aprovaria ou reprovaria. Então, se ele reprovaria, não foi uma ação boa. E aí a gente vai estar neste movimento. Se fosse Jesus, qual seria a sua avaliação em relação àquilo? E nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o Evangelho. Nós sabemos do que trata o capítulo 5, capítulo 6, o Cristo Consolador, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo 17, sede perfeitos. Então, a gente tem essa noção do que o Evangelho traz para nós. E por que ainda não estamos colocando em prática? Vem essa resposta: não estamos fazendo o autoexame, porque se estivéssemos diariamente debruçando a nossa vida na reflexão das ações, identificando o que foi de ruim que nós fizemos, nós vamos estabelecer a meta para a mudança. Só que não é só uma coisa, infelizmente, nós temos uma, duas, três, não vamos nem contar, mas nós temos alguns aspectos a melhorar. E vamos buscar essa renovação naquilo que deve ser o mais fácil para começar. Se eu começo pelo mais difícil, eu vou cair, vou me desmotivar e vou, não. E aí eu não quero nem ir para o próximo, porque eu já caí tanto naquela tentativa, e isso é o que motiva essa nossa busca através do autoconhecimento. Exercíciozinho, dever de casa. Vamos retomar o nosso eixo, o nosso propósito de se conhecer e de se melhorar resistindo ao mal. A pergunta 919. Estudo do Evangelho, né, é muito importante. Eu vou relatar aqui para vocês a nossa experiência. A nossa evangelização infantil não está funcionando nem remotamente. Identificamos que seria difícil para as nossas crianças que entraram em um modelo desgastante e exaustivo de aula online, e nós começamos, né, após passado o mês de abril e maio, iniciamos em junho, com os evangelizadores, no horário da nossa evangelização, a fazer um estudo do Evangelho. Gente, que maravilha! Você pegar as passagens, os capítulos que trazem para nós esta renovação, esta aproximação com as mensagens de Jesus. Deveríamos também resgatar isso. Fazemos o Evangelho no lar, mas a leitura do Evangelho, ainda que não seja de um capítulo, de um trecho, leiam um parágrafo e meditem naquele parágrafo uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. Fique com aquela lição na sua cabeça e tente trazer para suas ações práticas aquilo que você leu. Quando você se der conta, cada vez mais você estará mergulhado no Evangelho de Jesus, transformando em ações efetivas. Algum comentário? Cláudia, observar a nós mesmos para poder fazer a reforma íntima. Eu quero chamar a atenção que a gente esquece de olhar para nós mesmos e o quanto nós olhamos para o nosso irmão. Nós apontamos que ele fez aquilo,
ele deixou de fazer aquilo, ela fez aquilo, olha só. E ainda vamos colocar em evidência a dificuldade do outro no meio de amigos. Você viu? Olha, Tânia, hoje, Ave Maria, ainda se diz espírita. Olha, espírita há 10 anos que frequenta a casa espírita. Vamos ser críticos com relação a nós mesmos, porque a partir daí nós vamos ver o que é necessário de mudança, de renovação e olhar menos para a dificuldade do outro. Exercício da caridade. Toda casa espírita ela deve ter, em algum momento, algum trabalho que possa reunir os colaboradores, que eles sejam participativos. Nós temos um grupo de pessoas que realmente elas têm mais afinidade para esse tipo de trabalho, se envolvem mais. É claro que há uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil. As condições no Brasil são bem mais precárias do que as condições de vida onde vocês vivem. Entretanto, há formas e formas de fazer caridade. Lembrando do que foi a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade não é só o dar material, são esses 3 aspectos que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Comentários? Estela, tem uma música aqui que pergunta o que Jesus faria, e o cantor responde: ele amou primeiro. Acho lindo e me ajuda a lembrar. Tem aquela passagem também, quando o doutor da lei para tentar Jesus, aí pergunta: mestre, o que farei para entrar na vida eterna? E aí Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como a leis? Aí ele fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei de amor, a caridade é o amor em movimento. Então, nós precisamos movimentar este amor que está íncito em nós, porque o próprio evangelista João já havia dito, né? Se Deus é amor e nós somos criaturas criadas por Deus, nós fomos criados por Deus, então nós temos essa centelha de amor dentro de cada um de nós. Sim, Elizabeth, o BIP, é isso aí. Eu nem eu às vezes uso essa expressão, eu aprendi com Marta Antunes, né, da FEB, a benevolência, indulgência e o perdão, o BIP, que precisa estar sempre aceso em nós. Mente equilibrada, sempre. A nossa mente não está constantemente em equilíbrio, ela entra em desalinho quando sofremos, quando temos problemas. Todos nós temos, ninguém está isento de problemas porque vivemos no planeta de provas e expiações. E precisamos, né, desse silêncio íntimo e as nossas emoções em controle. Será que nós conseguimos controlar as nossas emoções? Quantas e quantas vezes já nos tiraram do sério, já nos provocaram? E aí a gente tem que lembrar da recomendação de Chico Xavier, quando ele mandava a gente beber um copo de água para estar, né, pouco a pouco deglutindo e não ter esta possibilidade de estar revidando aquilo que nos provocou, aquilo que mexeu em nosso íntimo. Água da paz, exatamente. Então, meus amigos, nós já estamos a 1h27, 1h28 quase, né? Chegou o momento da gente encerrar esse nosso encontro.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui